Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Agora entrando na segunda parte, né, do livro. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, ainda há tempo. E não deixe de dar um like nas postagens dos vídeos que eu tenho colocado lá semanalmente, por favor. Nessa segunda parte, né, tem um primeiro capítulo, né, que é muito curioso o título dele. O Lima Barreto deu o título de No Sossego, e esse termo sossego ele marcou entre aspas. Né? Por que será que ele marcou sossego entre aspas? Porque de sossego não teve nada. Se você lembrar do nosso último encontro, né, nós terminamos a nossa fala mostrando que ele tinha sido internado como louco por causa daquela ideia dele de transformar o Tupi-Guarani na língua oficial do Brasil. Nessa segunda parte, o livro já, lá naquela primeira parte, né, ele já tinha saído do hospício, né, nessa segunda parte dá continuidade, e esse primeiro capítulo já vai mostrar esse novo lugar que ele vai passar a viver. Ele que morava em São Cristóvão resolve sair dali, inclusive por interferência da Olga, a afilhada, que é quem conversa com o padrinho, sugerindo que ele vá morar num lugar mais para o interior, mais roça, para tentar pensar uma nova possibilidade de vida. E ele faz essa escolha, né? Ele vai para esse lugar chamado Sossego, esse sítio, que ele dá o nome de Sítio do Sossego, que pelo contexto fica nas imediações do Rio de Janeiro ainda, porque o romance é todo ambientado na cidade. E é muito curioso esse primeiro capítulo, né, que ele fala com bastante ênfase desse lugar, ele descreve, ele mostra como foram os primeiros dias de trabalho dele cultivando, tentando tratar dessa terra. Ele, um homem que conhecia bem dessa questão da terra, mas mais pelas leituras dos livros, ele nunca esteve tratando diretamente com a terra, ele vai passar a ser uma espécie de agricultor, vamos dizer assim. Ele começa a mostrar para nós, leitores, como se deu esse processo. Né? Então, ele inicia com a lembrança do hospício, esse momento é bastante curioso, ele abre logo a primeira página do capítulo dizendo assim: Quaresma viveu lá no manicômio resignadamente, conversando com seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a maldizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios. Mas deles todos, daquele que mais se admirou foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores, que se supunha Átila. Eu dizia ao pacato velho: sou Átila, sabe? Sou Átila. Tinha fracas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Átila, matei muita gente, e era só. Saiu o major mais triste ainda do que vivera, né, toda a vida. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Então ele inicia o capítulo lembrando desse momento em que ele esteve internado no hospício, né, como louco, por ter intentado, desejado transformar o Tupi-Guarani como língua oficial do país. Depois ele vai falar desse esforço que ele fazia para poder fazer com que essa terra produzisse de alguma maneira. Né? Então é muito curioso essa parte da tentativa dele de transformar a terra, o projeto dele, um projeto disciplinado. Ele era um homem disciplinado, acordava cedo, ia logo nas primeiras horas para o espaço, né, onde tinha as plantações, onde tinham as árvores frutíferas. Ele já encontrou muitas árvores frutíferas ali, e ele vai ter que limpar aquelas árvores, tratar daquela terra. Tinha muito mato, o sítio estava muito abandonado. Então, desde cedo, ele vai com o negro Anastácio. Quem era o negro Anastácio? Foi um personagem que eu não tratei, que já aparece na primeira parte da obra, que no fundo é o próprio Manuel de Oliveira. Né? Você vai me perguntar: André, quem é o Manuel de Oliveira? O Manuel de Oliveira é uma espécie de um agregado, né, que foi, na verdade, companheiro da vida do Lima Barreto e da família do Lima Barreto durante quase 30 anos, né, da história do contato desse negro chamado Manuel de Oliveira com a família ainda na Ilha do Governador, no tempo em que o Lima Barreto morou na Ilha do Governador. E essa parte do romance, especialmente essa parte do sítio do Sossego, né, vai ficar muito nítido essas relações. Como eu falei para vocês no outro momento,
o Lima Barreto acabava por pegar emprestado muitas pessoas e propriamente episódios da vida pessoal dele e colocava dentro da obra de ficção. Então, o Anastácio, né, o personagem do romance, que vai aparecer logo na primeira parte, aparece nessa segunda parte, ajudando o seu senhor a cuidar da terra, no fundo, o Manuel de Oliveira. Ele encontra muita dificuldade neles, né, porque já são os dois trabalhando nessa terra. Eles têm muita dificuldade de tratar com essa terra. O Policarpo Quaresma não tem habilidade nenhuma. Tem uma parte desse primeiro capítulo que mostra o Policarpo tentando tratar da terra com a enxada e ele não consegue acertar. Por hora, a enxada solta do cabo, vai para longe, ele cai no chão, chega a quebrar o pincenê. O pincenê era a forma como óculos era chamada no passado, né? Não tinha essas hastes, né? Era só essa parte, né, do vidro mesmo, preso por uma molazinha que você fixava assim no nariz. Ele acaba caindo no chão, o pincenê vai parar longe, acaba quebrando uma das lentes. Então, todos esses percalços que ele vai passar nessa tentativa dele de transformar o Brasil num grande país a partir da agricultura, que é a segunda parte do romance. Um outro detalhe também é o fato de nesse primeiro capítulo, da segunda parte, já no finalzinho do primeiro capítulo, aparecer um personagem que ele chama no livro como Antonino Dutra, né? E esse Antonino Dutra, ele é uma espécie de ele mesmo usa esses termos, né? Escrivão da coletoria, serventuário do fisco, e ele vai no sítio do Major Quaresma para pedir uma ajuda, né, por ocasião da festa da padroeira daquela região, que é Nossa Senhora da Conceição, né? E é muito curioso que na Ilha do Governador tem uma capela muito famosa, né, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. E teve também, no tempo do Lima Barreto, um senhor chamado Pio Dutra da Rocha, né, eu acho que ele pegou emprestado também essa pessoa da vida real para colocar nesse papel desse escrivão da coletoria, serventuário do fisco, que faz ali uma certa intermediação com o Major Quaresma, por questões políticas também, isso já vai ficar nítido nesse primeiro capítulo, e também a questão de pedir essa ajuda para a festa da Nossa Senhora da Conceição. E aí é muito interessante que aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, existia um jornal chamado O Suburbano, em 1900. Esse jornal durou entre março e dezembro de 1900. E o Lima Barreto publicou nesse jornal, né? O pai do Lima Barreto publicou alguns textos sobre a questão da lavoura, e o Lima Barreto publica 3 crônicas entre 15 de outubro, a primeira é do dia 15 de outubro, a segunda é do dia 1º de novembro e a outra é do dia 15 de novembro. Todas elas, né, que tratavam de apontamentos para a história das colônias de alienados da Ilha do Governador. Existiam 2 colônias de alienados mentais e ele, nessas crônicas, ele vai descrever esses prédios, vai descrever como é que funcionava o dia a dia dessas colônias, né? E ele assina com o pseudônimo Nemo. Esse pseudônimo, ele possivelmente é o Lima Barreto. O Dr. Francisco de Assis Barbosa, que é o biógrafo, já chama atenção da existência desse pseudônimo, publicando num jornal também de 1900, entre 1900 e 1902, que era um jornal universitário lá da Politécnica, onde ele estudava, né, fazia engenharia, e que tem textos lá que aparecem com essa assinatura de Nemo. Eu ainda não consegui localizar esse jornal, A Lanterna. Hoje, parte do acervo dos periódicos da Biblioteca Nacional estão digitalizados. Eu consegui acessar o Suburbano, né? E aí, curiosamente, eu lembrei que há 20 anos atrás, por ocasião da minha pesquisa do mestrado, né, que saiu depois esse livrinho aqui, que foi publicado agora em 2014, né, bem recente, está esgotado, né? É uma pesquisa que eu falo da questão da presença da casa, né, na obra do escritor Lima Barreto. Essa, inclusive, é a foto da casa em que ele viveu na ilha, né, uma foto antiga. Essa casa ainda existe, é hoje dentro do Parque de Material Bélico da Aeronáutica, muito próximo ao Aeroporto Internacional, para quem não está na cidade, para tentar se localizar mais de perto.
E eu me lembro que na época, pesquisando esse jornal na Biblioteca Nacional, ainda cheguei a pegar o papel mesmo, o jornal, não estava digitalizado na ocasião, eu me lembro de ter encontrado um único soneto, né, nas minhas pesquisas até então, e não vi mais outro, publicado pelo Lima Barreto, exatamente em 1º de novembro de 1900, nesse jornal chamado O Suburbano. Eu até destaquei aqui para ler para vocês hoje, né? Chama assim e diz, e o texto, o soneto diz o seguinte: esta flor que me encanta e me seduz tem um quê de etérea e de divina naquele todo de ética muito franzina que às vezes ao delírio me conduz. Amo-a como os crentes amam Jesus, tenho por ela a fé que me ilumina, ela é meu norte, a estrela matutina que ao turvo céu da minha vida impus. Vê-la apraz assim desta maneira, da rósea cor vestida toda inteira, modulando a sua voz o arpejo. Adoro aquele seu falar de arminho, e nos seus cabelos meu olhar faz ninho, quando penteada de bandós a vejo. Assinado Afonso de Lima Barreto. Então é curioso que nesse jornal suburbano ele assina esse único soneto, né, da vida dele, que, e afinal de contas, é muito ruim. Ainda bem que o Lima Barreto desistiu da poesia, né, e foi para o campo da prosa, porque esse soneto é muito fraco, mas é um texto importante para resgatar essa questão da memória. E, ao mesmo tempo, ele vai assinar essas, pelo menos até agora, né, 3 crônicas. Eu preciso verificar se existe outros números disponíveis do Suburbano. Na consulta que eu faço aqui pela hemeroteca da Biblioteca Nacional, eu só tenho 16 volumes, mas o Dr. Francisco de Assis Barbosa mesmo menciona que há 19 volumes desse jornal, né? Então, possivelmente está faltando algum número, realmente pela hemeroteca está faltando, o mês de março não aparece, e eu não encontrei também uma data do mês de dezembro, outubro, né? Melhor dizendo, que esse ato aí eu vou precisar recuperar para poder encontrar isso. Então, olha como é que os elementos da vida pessoal do escritor vêm para dentro do campo da ficção, estão muito nítidos nesse primeiro capítulo, que é o primeiro capítulo da segunda fase, né, por assim dizer, do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, daquilo que a gente chama de segunda parte, né? Então, essa é a importância do estudo desse primeiro capítulo, no sossego. A gente vai ver mais para frente que esse sossego ele fica numa região chamada Carico ou Caricó. Essa é uma região que existe realmente na Ilha do Governador, o que confirma, né, esse fato dele tomar emprestado situações da vida real e trazer para o campo da ficção, e outros elementos que vão aparecer aí no campo da ficção. Aqui nesse capítulo, de novo, aparece a irmã do Policarpo, que é outra personagem importante, que eu não destaquei até agora para vocês, não falei disso, ela já está na primeira parte, logo no primeiro capítulo da segunda parte, ela já aparece sempre acompanhando o irmão, sem compreender muito o que ele deseja, o que ele pretende, mas sempre do lado dele. Ela se chama Adelaide, né? Que no fundo, é a própria Evangelina, que foi também irmã do Lima Barreto na vida real. Tem muito de biográfico na obra do Lima e eu gostaria de ter destacado esses tópicos nesse nosso encontro de hoje, né? Na próxima semana nós damos continuidade vendo os capítulos subsequentes dessa segunda parte. Aguardo por você lá. Não deixe de entrar no meu canal, assiste os vídeos, dê um like e qualquer dúvida também pode colocar lá que eu estou à disposição para respondê-las.